E paz, igreja. Amém. É tanto amor e tanto carinho ministrado pela vida desse pastor que ficamos emocionados. Eu louvo a Deus, pastor André, pela sua vida e pela vida da igreja Encontro das Águas. E eu queria hoje externar minha gratidão como filho do seu ministério. Muito obrigado. Eu cresci na igreja evangélica e mesmo não crescendo aqui na Encontro das Águas, que a Encontro das Águas só tem 16 anos, né? Vai fazer esse ano. Mas eu cresci no Evangelho desde a infância. E quando cheguei aqui, fui abraçado por essa igreja, por esse pastor. E foi o Senhor que recebeu de Deus a revelação para nos indicar o ministério pastoral, eu e a minha esposa. E nós, de coração, nos sentimos seus filhos espirituais como pastores. E o Senhor tem essa unção na sua vida. O Senhor é alguém que gera filhos, sabe, filhos que vão multiplicar. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com os seus filhos, mas o Senhor tem te usado para gerar filhos e filhas espirituais que não vão ficar apenas limitados a Caruaru, mas que o Senhor usará por muitos e muitos lugares para a glória do Senhor. Amém? Eu louvo ao Senhor pela tua vida, querido. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor. Amém? Multiplicador no reino. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. Tem uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite. Gálatas capítulo 1, verso 6. Eu acho que o pessoal da multimídia vai projetar aí no telão. E eu queria pedir que acendesse um pouquinho as luzes, né? Porque talvez você veio com a sua Bíblia, você quer acompanhar aí na sua versão. Obrigado. Gálatas capítulo 1, verso 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindouro do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Amém? Um texto poderoso que está logo na introdução da carta de Paulo aos cristãos da Galácia, os cristãos que viviam ali na Galácia, os Gálatas. E por que que Paulo, irmãos, escreveu essa advertência aos Gálatas? Uma advertência forte. O que é que havia acontecido com as igrejas da Galácia? Havia acontecido algo muito terrível. Eles estavam abandonando o evangelho da graça. E Paulo diz claramente nesse texto que o evangelho é o evangelho da graça. Você pode repetir isso? Diga: o evangelho é o evangelho da graça. Amém? A graça é o evangelho que Cristo veio nos trazer. Não é simplesmente, irmãos, uma mensagem, sabe? É o fundamento da nossa fé. Então, às vezes as pessoas têm uma tendência a rejeitar a mensagem do evangelho da graça, mas porque na verdade não a compreendem da maneira correta. Se nós pudéssemos traduzir a mensagem de Paulo para uma linguagem mais clara, Paulo está exatamente dizendo assim: eu estou admirado que vocês estão abandonando o evangelho de Cristo e seguindo outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é um evangelho pervertido, misturado, que foi contaminado. Não há outro evangelho, irmãos. A graça do nosso Deus é o único evangelho. Mas há alguns que distorcem esse evangelho. Trazem uma outra mensagem, sabe, para dentro desse evangelho. Porque nós acabamos interpretando erroneamente a mensagem do evangelho da graça. E achamos que a mensagem do evangelho da graça do nosso Deus é algo apenas ou
para aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus, ou apenas para novo convertido. E aí quando entramos na igreja, nós até dizemos assim: eu queria algo mais profundo, algo com mais conteúdo, algo, sabe, que me trouxesse uma revelação maior. Mas não há outra revelação maior do que esta. Não há outra mensagem mais profunda do que esta. Todas as outras mensagens precisam estar apoiadas nessa verdade. Eu não sei se você já percebeu, mas a sua Bíblia, ela é dividida entre Velho e Novo Testamento. Eu sei que os homens dividiram assim para a sua compreensão, mas isso foi permitido por Deus para te trazer uma clareza. Tudo bem, vamos mudar a expressão se a gente quiser ser mais original, mas você vai ver pela palavra de Deus que a Bíblia é dividida entre Velha Aliança e Nova. Pronto. Então isso para você entender que o Velho Testamento, ele representa a Velha Aliança. O Novo Testamento, ele representa a Nova Aliança. Pastor, e agora o Velho Testamento não serve mais? Sim, serve sim, querido. O Velho Testamento, ele é rico na palavra de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus revelada para nós. Mas você precisa se alimentar do Velho Testamento enxergando a Cristo. Você pode dizer amém? Toda palavra fundamentada no Velho Testamento precisa revelar quem é Cristo. Sabe, os judeus transformaram a Velha Aliança num tipo de religião. E é tanto que surgiu os judaizantes, porque pegaram a lei de Deus, que é perfeita, e ao invés de reconhecerem que não eram capazes de cumpri-la, eles a tornaram como uma religião, um conjunto de regras para que eles pudessem se aproximar do Senhor. E aí o que é que acontece? Quando as pessoas não entendem as verdades da nova aliança, do Evangelho, da graça do nosso Deus, e querem algo mais profundo, então eles vão buscar conteúdo aonde? No Velho Testamento. E aí não tem a revelação da graça, então vivem agora com base na lei, com base no merecimento próprio, com base naquilo que o homem pode fazer. E então transformam o Evangelho da graça do nosso Deus em algo impuro, misturado. E é exatamente isso que Paulo está combatendo aqui. E é interessante que no versículo 10 Paulo vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Forte o que Paulo disse, porque quando nós pregamos a graça, agradamos a Deus, mas não agradamos aos homens. Aqueles que pregam uma outra mensagem, um outro evangelho, são homens agradáveis. Eles dizem para você: olha, Deus está fazendo a obra, mas depende também que você faça isso ou aquilo para receber o que você quer do Senhor. E quando o homem ele entende que pode contribuir com aquilo que ele quer receber de Deus, ele se sente importante. O homem se sente importante quando ele entende que ele pode dar 10 passos em rumo à sua bênção, 7 voltas em rumo à sua vitória. Sabe, o homem se sente importante porque parece que isso valoriza a sua fé. Mas sabe o que é que a graça de Deus faz? A graça do nosso Deus nos coloca todos na mesma posição de impotência. A graça do nosso Deus nos revela que nós não podemos nada. A graça do nosso Deus nos revela que nós não somos dignos de nada e que toda a obra foi consumada em Cristo Jesus. Ela coloca todo mundo no mesmo nível.
Então hoje eu vim compartilhar uma palavra com você. E a palavra que eu vim compartilhar com você hoje é: não existe outro evangelho. Diga isso para o seu irmão. Diga: não existe outro evangelho. Qual é o tema de hoje? Diga: não existe outro evangelho. E de fato, irmãos, não existe outro evangelho. Mas nós vivemos num tempo de tanta ignorância, irmãos, de tanta falta de conhecimento, que a verdade do evangelho foi substituída por um tipo de religião humana. E agora as pessoas começam a se acostumar com isso e a pensar que o cristianismo também é um tipo de religião. E como isso influencia o conteúdo das nossas mensagens, irmãos. Mas o cristianismo não é religião. Amém? Você pode acreditar nessa afirmação, eu vou te explicar por quê. O cristianismo não é uma religião. A palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar. Ou seja, o conceito de religião é ligar de novo o ser humano ao seu Deus. Estou colocando ao seu Deus porque existem vários tipos de religiões: espiritismo, hinduísmo, budismo, o catolicismo e até a igreja evangélica. Se não viver corretamente, se não crer corretamente na palavra de Deus, vai viver um estilo de vida religioso, vai transformar o cristianismo numa religião. Mas eu vim te alertar a respeito disso: o cristianismo não é uma religião. Por quê? Porque o conceito de religião é o homem tentando se religar a Deus, é o homem indo encontrar a sua divindade, é o homem tentando pagar, sabe, de alguma forma para obter um lugar com Ele, com a divindade da qual ele crê. É o homem tentando por seus méritos próprios conseguir algum favor daquele a quem ele crê. Toda religião, irmãos, pode olhar a base de todas elas. Toda religião vai colocar como base a atitude do homem se movendo na direção da divindade em que ele acredita. Isso é a base de toda e qualquer religião. É o homem seguindo um conjunto de regras e obras para alcançar algum favor. Sabe, é um homem seguindo, na verdade, um sistema exterior e humano. Então quem criou a religião não foi Deus. Quem criou a religião foi o homem. E eu preciso mais uma vez te dizer: o cristianismo não é uma religião. O que é o cristianismo, pastor? O cristianismo, portanto, é Deus vindo ao seu encontro. O cristianismo é Deus vindo encontrar um homem que não tinha nenhuma condição de encontrá-lo, porque a Bíblia diz em Efésios 2:1 que ele estava morto em seus delitos e pecados. Por isso a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e isso foi Deus saindo ao teu encontro, foi Deus indo te encontrar. Não sei se isso mexe com você, irmãos, mas isso mexe demais comigo. E agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem te ressuscitou. Foi Cristo quem te deu vida e preparou um novo e vivo caminho através do seu sangue. E agora diz a Bíblia em 1 Timóteo 2:5 que Cristo, Ele se tornou o único mediador entre Deus e o homem, porque Deus saiu ao seu encontro. Isso é cristianismo, é Deus indo encontrar você, é Deus indo na sua direção. Religião é o homem indo na direção de Deus, mas cristianismo é Deus indo ao seu encontro. Quantos foram encontrados pelo Senhor aqui? E o que é que Deus foi fazer na direção do homem, irmãos? Por que é que Deus
veio até o homem através de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 19, a Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha, Deus veio ao seu encontro para fazer as pazes com você, para te dizer: ei meu filho, eu não estou irado com você, eu te perdoei, eu estou vindo ao seu encontro e eu vim fazer a paz contigo. A Bíblia diz que ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas ele nos confiou a palavra da reconciliação. Deus veio, irmãos, através de Cristo, trazer uma mensagem de reconciliação para você. Ele veio te dizer o que Cristo bradou na cruz: está consumado. Você não precisa fazer mais nada. Você caminhou tanto tempo para encontrar, não conseguiu. Ele veio ao seu encontro e disse para você: você está perdoado. Pode ficar em paz, eu te salvei da ira, eu te salvei da condenação. Na religião você precisa fazer alguma coisa para obter, ou fazer alguma coisa para manter o que recebeu. No Evangelho da graça do nosso Deus, no Evangelho que não é fundamentado no que eu creio, mas no que a palavra de Deus diz, fala que a única condição que você precisa ter para obter tudo isso é simplesmente crer. É simplesmente você crer. E é isso que intriga a mente humana, é isso que encabula a mente humana. As pessoas estão acostumadas a pensar que precisam fazer algo mais. Eu acabei de dizer na minha introdução que quando o homem pode contribuir com o que pode, através do que pode fazer, para obter alguma coisa do seu Deus, isso torna a sua religião para ele mais digna, sabe, mais valorizada, mais elevada. Ele se sente importante, porque ele diz: não, ele me dá, mas eu também estou fazendo, mas eu vim aqui te dizer que essa é a grande diferença do cristianismo para toda e qualquer outra religião. Essa é a grande diferença da mensagem do Evangelho da Graça para qualquer outro tipo de mensagem que você já tenha ouvido. O cristianismo não é para quem merece, o cristianismo é para quem não merece. E a única condição para receber não é merecer, a única condição para receber é crer. Enquanto as religiões te pedem uma série de coisas para você fazer, a mensagem do Evangelho diz que só precisa você crer. Então nós precisamos entender que cristianismo não é religião. Cristianismo é uma questão de crer corretamente. Porque quando você crer corretamente, irmãos, tudo isso, sabe, quando você crer corretamente, a sua fé vai afetar todas as áreas da sua vida. Há muitas outras mensagens sobre o Evangelho, há muitas outras mensagens nas religiões que existem, mas a mensagem do Evangelho da Graça, irmãos, é a única que pode afetar todas as áreas da sua vida. Sabe, essa palavra ela vai afetar espírito, alma, corpo, família, vida financeira, vida profissional. Por que essa palavra tem sido pervertida e distorcida?
porque alguns a usam com a oportunidade, como a oportunidade para pecar ainda mais, e outros a usam, na verdade, a rejeitam, como que ela não fosse necessária para a sua vida, porque entendem que há uma outra palavra maior, melhor, mais profunda, mais pesada. E aí seguem um padrão de vida moral, de santidade, mas não é fundamentado no que Cristo fez, é fundamentado no que você pode fazer. Então há esses dois lados do engano. Alguns pegam essa palavra e dizem: então, já que eu estou salvo, já que eu fui perdoado, já que eu sou amado, já que nada pode mudar essa realidade na minha vida, então eu posso pecar ainda mais. Essa pessoa não compreendeu a revelação do Evangelho da Graça. E outros entendem exatamente a motivação que esse grupo quer fazer, e não recebem essa palavra, e acham que isso é apenas uma palavra que introduz alguém no Evangelho, que introduz alguém na salvação, mas que agora existe todo um conjunto de regras, existe todo um conjunto de coisas que você precisa fazer para manter aquilo que você recebeu. É interessante que Judas, quando estava escrevendo a sua carta, parece que ele precisou parar um momento para dizer: enquanto eu vos escrevi a respeito dessas coisas, eu precisei falar para vocês que é necessário vocês batalharem pela fé de vocês, diligentemente. Por quê? Porque segundo Judas descreve na sua carta, alguns que estavam andando pelo caminho de Caim, outros andando pelos erros, pela ganância de Balaão, e alguns andando pelo caminho de Coré, a rebelião de Coré. E alguns irmãos que continuam dessa forma. Você sabe muito bem, Caim era irmão de Abel. E na hora que Caim foi oferecer a sua oferta ao Senhor, ele não ofereceu a oferta com um cordeiro, com sangue. Ele pegou da sua lavoura, ele pegou daquilo que representava a sua força, o seu braço, o seu esforço. Mas Caim ofereceu o cordeiro. Caim ofereceu uma oferta que representava o sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo, conforme Paulo revela. E a Bíblia diz que o Senhor não atentou para a oferta de Caim, mas recebeu a oferta de Abel. Eu não sei como foi que Caim percebeu isso, se Deus respondeu com fogo, se houve alguma coisa sobrenatural, mas ele percebeu. Por causa disso, ele teve inveja do seu irmão e o matou. Obrigado, pastor. Há alguns hoje no nosso meio que continuam andando pelo mesmo caminho de Caim, conforme disse Judas. Por isso ele falou: vocês precisam batalhar pela fé de vocês. Sabe, irmãos, essa batalha da fé não é o seu esforço, é você batalhar para continuar crendo. Você pode dizer amém? É uma batalha que você precisa travar para você continuar crendo, porque todo comportamento é resultado de uma crença. Quem acha que pode continuar pecando é porque ele creu errado. Quem acha também que se pecar perdeu tudo que Deus deu, é porque também crê errado. Mas se você crer da maneira correta, a palavra desse evangelho vai mudar a sua família, vai mudar a sua vida, vai mudar o aspecto da sua criação de filhos, vai mudar você no seu casamento, porque essa palavra, ela é completa, mas ela não depende dos seus esforços, ela depende da sua fé. A fé é que torna real a verdade do evangelho na sua vida. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir a palavra de... No original é a palavra de Cristo.
Mas independente de como a gente possa aplicar a palavra de Deus ou a palavra de Cristo, é de fé que você precisa. E essa fé vai gerar em você uma mensagem. E eu te pergunto, qual é a mensagem que você carrega sobre Cristo? Qual é a revelação que você carrega sobre Cristo? Qual é a palavra que você carrega sobre Cristo? Alguns receberam a revelação de Cristo como sendo aquele que cura, mas só conheceram a Cristo como o que cura. E o que é que vai acontecer com essa pessoa? Sim, irmãos, ela vai receber a cura do Senhor, mas ela só consegue enxergar nesse nível. Alguns obtiveram revelação do Senhor Jesus como aquele que abre portas, como aquele que dá, como aquele que abençoa. Então só é isso que você vai receber, porque assim como você o conhece, assim também você desfruta. Alguém aqui já teve a experiência de ter um celular muito bom, que não é esse, e ele ter tantas funções que você nem sabe ainda, que você nem consegue usar ainda? Então, muito mais, se isso é verdade, se isso pode ser positivo e real no natural, imagina no espiritual. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: te conhecer. Qual é a mensagem que você carrega sobre Cristo, querido? Infelizmente, a religião tornou essa mensagem mística. Alguns, como eu disse, só conhecem Cristo como aquele que cura, aquele que abre portas, e assim vai. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos: como é que as pessoas me conhecem? O que é que estão falando ao meu respeito? E os discípulos começaram a dizer: alguns pensam que você é o João Batista. Eles carregam a mensagem que você é o João Batista. Mas como? Porque Jesus era um João Batista disfarçado? Ou depois que João Batista morreu, Jesus era um João Batista reencarnado? Mas olha, esse era um nível de conhecimento que as pessoas tinham sobre Jesus. Outro disse: alguns dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, Elias. E era normal eles pensarem que Jesus pudesse ser Elias, porque havia uma promessa que Elias voltaria. Aí Pedro se coloca na frente e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso? Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí acontece algo poderoso aqui. Jesus olha para Pedro e diz assim: não foi carne e sangue que te revelou, não foi a religião que te revelou, Pedro. Em outras palavras, não foi a teologia que te revelou, Pedro. Em outras palavras, não foi a internet que te revelou, Pedro. Em outras palavras, mas Jesus diz: foi o meu Pai que te revelou. Tem duas verdades aqui, querido. O propósito de Deus é revelar Cristo como Filho, e o propósito do Filho é de revelar Deus como Pai. Não importa como você conheceu a Jesus, o homem crucificado, o homem que ressuscitou ao terceiro dia, o homem das mãos furadas, aquele que cura, aquele que sara, ao Elohim, ao Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o El Shaddai. Não! Propósito de Deus na plenitude dos tempos foi revelar Cristo como Filho. Toda a revelação de Gênesis até Cristo era apenas uma escada, era apenas algo que apontava para Cristo. Toda a revelação de Gênesis até Cristo era apenas uma revelação que apontava para o dia quando Ele entrou nas águas, os céus se abriram e uma voz bradou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Qual é a revelação que você carrega sobre Cristo? E qual a revelação que você carrega sobre Deus? Porque enquanto Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Somente Cristo até o presente tempo revelou a Deus como Pai. Porque quando os discípulos que precisavam aprender como orar, Jesus disse: é assim que vocês vão orar: Pai nosso que estás nos céus. Ninguém ainda tinha revelado Deus como Pai. E até essa declaração de Pedro, ninguém ainda tinha revelado publicamente Cristo como Filho. Então, o propósito do Pai é revelar Cristo como Filho, e o propósito de Cristo é revelar Deus como Pai. Irmãos, essas duas verdades fazem toda a diferença na sua vida. Quando você entende, primeiro, que Cristo é Filho e que Deus é Pai, aí tudo muda na sua vida. Tudo muda, porque você vai entender que Cristo é o seu representante, que Deus também é seu Pai, que Jesus é teu irmão, e que Ele veio a essa terra como seu representante, porque só Ele podia pagar o preço pela sua vida. Você tentou há tanto tempo, mas não conseguiu, mas Ele veio e ofereceu um sacrifício perfeito, completo. Então essa revelação de Cristo como Filho e de Deus como Pai vai produzir em você uma sequência, uma multiplicação de outras revelações. Você vai começar a entender que você também é filho. E porque você é filho, você também é amado. E porque Deus te tornou filho e te tornou amado, e Ele só tornou você assim por causa de Cristo, que é o seu representante, aí fica fácil você entender que por causa de Cristo, não por causa do que você pode fazer, você também é justo. Porque a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, e por causa disso você foi perdoado. Saia daqui com essa verdade na sua vida: você foi perdoado. Você é salvo, é nova criatura, é santo, livre, abençoado, e você é mais do que vencedor. Então hoje não é o último dia da sua vida. Hoje as coisas não acabaram para você. Hoje não está se encerrando nada na sua vida, mas está começando um tempo de revelação fresca e nova do Evangelho da graça sobre você. Você é filho, é amado, é justo, é perdoado. Você é salvo, é nova criatura, é santo, é livre, é abençoado e é mais que vencedor. A revelação, irmãos, nos transforma por dentro. A religião só nos muda por fora. Quando Pedro falou isso, aí aconteceu um milagre. Começou um novo nascimento na vida dele. E Jesus muda o nome de Pedro. Diz: olha, Simão, tu se chamarás Pedro. Cefas, Pedro. Petros, fragmento de pedra. E ele disse: sobre esta pedra que é Ele, sobre a revelação que é Ele, eu vou edificar a minha igreja. Quando há revelação, irmãos, ninguém quer continuar pecando, e nem também ninguém acha que vai perder tudo que recebeu, porque a revelação muda por dentro. A revelação muda o seu caráter, a revelação muda a sua casa, a revelação muda a maneira de você ver as coisas, a revelação muda a sua maneira de pensar. É uma obra completa na sua vida. Mas preste atenção: tão importante quanto a revelação que você recebe é o que você faz com ela. Tão importante quanto a revelação que você recebe é o que você faz com essa revelação.
Então não basta apenas receber a revelação. Pedro recebeu, mas ele precisava de 3 coisas: permanecer, sustentar e multiplicar a revelação. Você pode dizer comigo? Diga: eu preciso permanecer, sustentar e multiplicar a revelação que o Senhor me deu. Logo após aquele momento, Pedro sobe no monte com Jesus. Era o monte da transfiguração. E ali ele viu a glória do Filho de Deus se manifestar. Deus revelou a glória do seu Filho. Cristo ficou lindo, 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 porque a Bíblia diz que ele não tinha aparência, mas naquele monte ele foi transfigurado. Sabe, uma glória desceu ali. A Bíblia diz que ali também estavam Moisés e Elias. E Pedro ficou tão abismado com aquilo ali que ele disse: mestre, deixa que eu faça 3 cabanas aqui, porque eu não quero ir embora. Eu não estou me importando para a hora do culto acabar. Se isso é vigília, Senhor, vamos emendar com o amanhecer. Vamos fazer 3 cabanas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para ti. E antes, a Bíblia diz que antes que Pedro terminasse de falar, uma voz bradou dos céus e disse: este é o meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro ficou tão fascinado com a lei e os profetas, mas Deus mais uma vez lembrou para Pedro: Pedro, ele é meu filho. Agora não é mais para ouvir a lei, agora não é mais para ouvir os profetas. A verdade atual é o que o meu filho tem para dizer. A verdade atual é o que o meu filho tem para falar. Pedro desceu do monte 6 dias depois. Olha, ele foi provado nesse momento. Pedro era para ter permanecido, ele nem era para ter pedido isso, mas foi necessário acontecer para que mais uma vez Deus revelasse a Cristo como Filho. Propósito do Pai é revelar Cristo como Filho. 6 dias se passaram, e Pedro, quando chega em Cafarnaum, ele foi questionado sobre os impostos do templo. Tinha um imposto que eles cobravam, que era para a manutenção do templo, 2 dracmas. E perguntaram a Pedro: porventura o teu mestre não vai pagar os impostos? Pedro disse: não, meu mestre paga tudo sim. Não fica devendo nada para ninguém. Então, ampliando aqui a resposta de Pedro, mas ele disse: não, ele paga tudo sim. Meu mestre paga tudo. Meu mestre paga os impostos. Ele só pensou em defender Jesus. Mas Pedro esqueceu da oportunidade de revelar Cristo como Filho. Ele chamou Jesus de quem? Mestre. Aí quando Pedro entra dentro da casa que Jesus estava, ele sabendo de tudo, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, os reis, os governadores cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Hein, Pedro? Pedro, dos filhos ou dos estranhos? Foi para lembrar Pedro de quem ele era. Pedro diz: dos estranhos. Jesus mostra para Pedro que os filhos não precisam pagar, porque pertence tudo a eles. Pedro mais uma vez falhou, irmãos, de sustentar a revelação. Porque tem gente que recebe essa revelação da graça e fica abismado e não tem palavra. Como é bom saber que eu sou salvo, que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou perdoado. Ei! Mas não é só para isso não, você precisa permanecer, porque todo dia vai aparecer alguém te falando uma outra palavra daquilo que você tem que fazer. Mas lembra, você é filho, você é amado, você é perdoado. Ei, vai aparecer situações, sabe, que vai te tentar dar outra resposta a respeito de Cristo, mas você vai sustentar essa palavra, você vai sustentar o que você crê. E a outra prova de Pedro foi na crucificação. Começaram a questioná-lo: ei, quem é você? Você é o que andava com aquele homem? Com Jesus? Ele disse: não, sou eu não. E Pedro começou a negar.
E foi terrível esse momento, porque a pior coisa que a gente pode fazer é negar uma revelação. Não dá para negar o que você recebeu, irmãos. Eu fico pensando como aquilo destruiu a vida de Pedro por dentro. 3 vezes ele negou a revelação que recebeu. Porque às vezes a gente fica com medo, a gente quer agradar as pessoas. Pedro não queria contrariar ninguém. Pedro não queria causar confusão, a coisa estava quente. Ei, é você, não é, que prega o evangelho da graça? Não. Santidade ao Senhor. Mas, irmão, santidade faz parte do evangelho da graça. Você só precisa entender que quem te coloca na posição de santo é o Senhor, não é você. E Pedro negou, porque às vezes a gente sente medo, irmãos. E o medo não pode te calar. O medo não pode te paralisar. Não. Deus te deu essa revelação para 3 coisas: para você permanecer, para você sustentar e para você multiplicar. E era hora de Pedro multiplicar a palavra, e ele não multiplicou, ele negou. Então não basta receber a revelação, mas você tem que, diga, permanecer, sustentar e multiplicar. Eu já estou terminando. Mesmo Pedro tendo falhado, Jesus não desistiu dele. Muitos de nós falhamos com a revelação que recebemos de Deus, mas eu vim te dizer hoje: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele te trouxe aqui para renovar a verdade dessa revelação na sua vida. A verdade de que você é filho, a verdade de que você é amado, a verdade que nele você é justificado. Ele te trouxe aqui para renovar na sua vida a verdade de que você foi perdoado. Mas pastor, eu ainda não consegui parar de pecar. É porque você ainda não cresceu na revelação que até a respeito do pecado, Deus já te fez mais do que vencedor. O pecado não terá domínio sobre vós, é o que diz a revelação desse evangelho. Eu me lembro da história que eu já vi várias pessoas contando, de um homem que sofreu a consequência da cadeira elétrica. E antes dele morrer na cadeira elétrica, o governador daquela cidade, que era o único que podia dar uma carta de perdão para ele, que parece que também ele era pastor, ele foi lá disfarçado de pastor, colocou a carta do perdão dele dentro de uma Bíblia e foi lá falar com ele. E ele, tão amargurado por aquilo que ele estava vivendo, e já sabendo que aquele seria o dia da sua morte, ele nem o recebeu, nem quis recebê-lo. E o pastor foi embora, e alguém disse para ele: ei, você sabe que você rejeitou agora? Aquele homem era um pastor, mas ele também era o governador da cidade, era o único que podia perdoar a sua transgressão, e você mandou ele embora. E aquele homem foi para a cadeira elétrica, e antes de ser executado, ele pediu para falar umas palavras, e ele disse: hoje eu vou morrer, não por causa do pecado que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Isso é forte, irmãos. E o Senhor veio revelar Cristo como Filho, como aquele que pagou o preço pelo seu pecado. E Cristo veio revelar Deus como Pai, como aquele que te perdoou e reconciliou você com Ele. Mas você se acha melhor do que Deus, que não aceita o perdão? Ou você se acha melhor do que Deus, que fica colocando condições para Deus perdoar? Mesmo Pedro tendo falhado, Jesus não desistiu dele. E a Bíblia vai contar em João 21 que Jesus marca um encontro com Pedro. E agora Jesus o confronta com a revelação que ele recebeu. E Jesus começa a perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Como é que eu não vou te amar depois de tudo que o Senhor se revelou para mim? Pedro, tu me amas? E o Senhor, nas 3 vezes que perguntou, disse: apacenta as minhas ovelhas. A
apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava dizendo, sabe o que para Pedro, irmãos? Eu te dei uma revelação, filho. Permanece nela, sustenta essa palavra, multiplique essa palavra. Eu te dei essa revelação como alimento. Existe uma geração que precisa ser alimentada com essa palavra que eu te dei. Você não pode ficar limitado por isso. Porque Pedro pegou todas as circunstâncias que estavam ao seu redor, e eu tenho certeza que até aquele momento Pedro não pensava em progredir, em avançar. Mas o Senhor o chamou ao seu encontro para dizer para ele: vai, filho, sustenta. Vai, filho, permanece. Vai, filho, multiplica. Tem muita gente precisando ouvir a palavra que você recebeu. Então não se detenha. O que é que você está fazendo aqui, querido? O que é que você está fazendo perdendo tempo na internet? O que é que você está fazendo perdendo tempo na depressão? O que é que você está fazendo perdendo tempo na angústia? O que é que você está fazendo perdendo tempo entre quatro paredes? É hora de multiplicar aquilo que você recebeu. Jesus mostrou outra coisa para Pedro, que a revelação que nós recebemos, nós nos tornamos responsáveis por ela. Quando Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava entregando a Pedro responsabilidade. Não pense que você está isento da sua responsabilidade. Se você tem alguma responsabilidade, é de permanecer, de sustentar e multiplicar aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te revelou. Então a mesma palavra que Jesus disse a Pedro se aplica a você nessa noite. E Ele te pergunta: você me ama? Porque eu já te amei. Você me escolhe? Porque eu já te escolhi. Você me aceita como Senhor da sua vida? Porque eu já te aceitei como filho. Nem foi como servo, foi como filho, porque ninguém pode ser servo antes de ser filho. Fica de pé no seu lugar. Não há outro evangelho, não há outra revelação, não há outra palavra. E eu e você fomos chamados, irmãos, para multiplicar essa revelação. Eu não posso me calar, eu não posso me deter, eu não posso me limitar, eu não posso me silenciar, porque a Bíblia diz: é hora de despertar do sono. Ei, é hora de você se levantar e proclamar as obras do Senhor, o nosso Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu queria convidar você a orar ao Senhor nessa hora. E a sua oração vai ser como a oração de alguém que aceita o Evangelho do Senhor Jesus. Se você nunca fez essa oração e você vai fazer hoje comigo, então essa é a oportunidade que você tem de imergir nesse Evangelho. Mas se você já fez essa oração, eu te convido a você fazer novamente, para que você possa retornar a essa revelação daquilo que o Senhor já começou na sua vida. Você pode dizer amém? Então ergue as suas mãos comigo, e em contrição diante do Senhor. Se você crê, porque a Bíblia diz: crê, por isso é que falei. Então não fala sem crer, só fala se você crer. Se você crer, estenda as suas mãos comigo aos céus. Não é para mim, é para o Senhor Jesus. E diga: Senhor Jesus, assim como Pedro, eu também declaro que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim como o Senhor falou para Pedro, eu também recebo que essa verdade não foi carne e sangue que me revelou, mas foi o
disso, eu sou perdoado. Diga: porque sou filho, sou amado, sou justo e sou perdoado. Eu recebo a tua salvação. Diga: eu sou nova criatura. Eu sou santo. Eu sou livre. Diga: e agora eu vivo uma vida de bênção. Eu sou abençoado. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: a partir de hoje eu me torno responsável por essa revelação. Diga: eu vou permanecer. Eu vou sustentar. E eu vou multiplicar a palavra que o Senhor me revelou. Se isso é verdade na sua vida, aplaude ao Senhor. Aplauda mais forte a Ele. Que mensagem tremenda, poderosa. Quantos receberam aqui da parte do Senhor? Erga as suas mãos o mais alto que você pode. A partir do momento que nós temos